Glória a Deus. Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. No livro de Gênesis. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 23. Gênesis 19, a partir do versículo 23. GC? Glória a Deus. E o Senhor testificou essa palavra nessa noite, amém? A pastora te vê o tempo todo aqui, ela falando, tem toda a minha mensagem, não olhe para trás. Glória a Deus. Glória a Deus, o Espírito é mesmo, amém? E já tem um tempo que Deus está colocando essa mensagem no meu coração e eu, sabe, só, né, tentando, mas esse é o dia, amém? O dia que o Senhor quer falar conosco, amém? Através dessa palavra. Se você puder ficar de pé no seu lugar, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Aqui fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou-a logo no meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Pai, esta é a tua palavra que é poderosa, a tua palavra, ó Deus, que nos exorta, que nos disciplina, a tua palavra que nos edifica, ó Deus, a tua palavra que traz arrependimento, que traz metanoia, a tua palavra, Deus, que traz transformação, ó Pai, na nossa vida, Espírito Santo, venha mesmo, Deus, vivificar a tua palavra, ó Deus, nos nossos corações, ó Deus, nessa noite. Tenha liberdade, Deus, de ministrar, Pai. Fala conosco. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Seja sempre aqui, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Amém. Pode sentar no seu lugar. Como eu já disse, meu tema é não olha para trás. Mais de 400 anos que as abominações e perversão dessas cidades chegaram até o Senhor. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 20, está bem ali, né? Próximo do texto que a gente leu, Gênesis, capítulo 18, versículo 20, diz assim: diz, mas o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 13, 13. Gênesis 13, 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra
o Senhor. Aleluia. Nesse capítulo que nós lemos, no capítulo 19, relata, né, que dois anjos, né, foram até a casa de Ló para anunciar, né, que Deus destruiria aquela cidade. Então, era tão grande, né, o pecado, as abominações, as perversões daquela cidade, né, que muitos homens ali naquela cidade foram até a casa de Ló, querendo ali abusar daqueles dois anjos, né, e que estavam ali na casa de Ló. E o que aconteceu? Aconteceu que os anjos, né, aquele povo foi cegado, ali foi ficar cegos, porque eles tentaram arrombar a porta, e aí, né, e Ló ali, né, sem saber o que fazer, mas os anjos do Senhor cegaram, feriram aqueles homens com cegueira. E ali também nós vimos no capítulo anterior, né, que Abraão, né, Deus fala para Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão ele começa a interceder e falando com o Senhor: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade. Se tiver 45, se tiver 30. E aí foi, né, se tiver 10 justos, o Senhor destruirá a cidade. E infelizmente, né, ali só foi ali encontrado Ló e a sua família, e assim também por causa de Abraão. Porque Deus tem uma aliança, amém? Deus tinha uma aliança com Abraão, e por causa de Abraão, Deus abençoa a sua descendência. Deus abençoa ali, né, a vida de Ló. E aí 4 cidades foram destruídas: Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá. 4 cidades. Eram 5 cidades, né, que era a cidade de Zoar. Segundo os historiadores, né, essas cidades elas estão ao sul do Mar Morto. Então Deus poupa ali, né, como a gente viu aqui no versículo 23, você pode acompanhar aí: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Na verdade, o anjo começou, né, puxar Ló ali e a sua família, né, e puxando eles para ir para o monte. E Ló ele começa a levantar um clamor e pedir: não me deixa aqui no monte, nós vamos perecer aqui no monte. Nos leva para Zoar. Zoar é uma cidade pequena, e ali nós vamos habitar nessa cidade. E os anjos ali realmente, né, conduziu Ló e a sua família para a cidade de Zoar. Amém? Ló acompanhou Abraão desde Ur dos Caldeus. Ló era sobrinho de Abraão. E desde quando Deus chamou Abraão, né, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. E aí sai Abraão, né, com o Ló, ali o seu sobrinho. E aí, num determinado momento,
rica. E ali, quando Ló foi para aquela cidade, ele era ainda solteiro. E ali ele casou ali com aquela mulher, né? Que essa mulher é citada aqui no texto, né? Aqui a Bíblia ela não faz referência sobre o nome dessa mulher, só fala a mulher de Ló. A mulher de Ló. E Ló chega ali naquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra. A gente vê que antes, no capítulo 13, nós vimos aqui que já fala, né, sobre a perversão daquela cidade, do pecado daquela cidade. E quando Ló chegou nessa cidade, ali, né, em vez de ele ter sido uma influência, ali ele também, né, continuou a sua vida ali, né, contraiu matrimônio, casou. E essa mulher, né, ela era provavelmente uma mulher que foi criada ali em Sodoma, uma mulher que, né, teve ali, né, talvez os bens, né, que falam que Ló era muito rico, né, então era, né, eles tinham muitos bens e estavam com uma vida boa ali naquela cidade. Só que Deus, né, as abominações, as perversões daquela cidade, né, chegou até o Senhor. Amém? Nós vimos aqui, abre a sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, versículo 48. Ezequiel, capítulo 16, versículo 48, que diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca parou o pobre e o necessitado. Nós conhecemos Sodoma e Gomorra pelas abominações, pelas as relações sexuais antinaturais, mas aqui em Ezequiel fala também da soberba, né? Fala ali, né, que aquela cidade não acolhia aqueles que eram necessitados. Então foram muitos pecados que o Senhor realmente, né, desagradou ali, e o clamor daquela cidade chegou até o Senhor. Em Judas capítulo 1, versículo 7, Judas capítulo 1, versículo 7 diz assim: Judas 1, 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que foram as quatro, né, eram 4 cidades que eu citei, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aleluia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos
5, isso reverteu aquelas cidades e toda a família e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. O Senhor faz chover enxofre e fogo, que destruiu tudo, homens, mulheres, crianças, animais, plantas. Não sobrou nada. Nada. Deus fez chover enxofre e fogo. E até hoje, os achados arqueológicos indicam que a região ali, que é perto do Mar Morto, que houve a destruição dessas cidades, ainda hoje são encontradas montanhas com sal e enxofre. Vocês acompanham aquela moça ali? Israel Paline. É Israel Paline, né? Ela faz, depois vocês quiserem ver, ela faz uma reportagem. E realmente ali ela pegou, né, pedras de sal. Ali, não sei se vocês já viram, né? Essa reportagem, quem já viu? Pedras de sal, literalmente ali. Pedras de sal, e aí ela pegou também uma pedra, né? E colocou fogo ali naquela pedra e saiu fogo mesmo, enxofre. E aí, né, eles falam também que lá existe ainda uma estátua, né, que provavelmente deve ser a estátua da mulher de Ló, a estátua de sal. E aí a palavra não relata muito sobre isso, fala que ela olhou para trás, houve ali vamos ler aqui o versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Então parece que ela estava com muita dificuldade de largar, né, as coisas que eles haviam conquistado ali naquela cidade. Tanto que Ló e as filhas estavam na frente e ela ficou para trás. E aí, muitos, né, historiadores dizem que pode ser, né, que alcançou ela, né, o sal, o enxofre, né, o fogo que foi ali consumindo a cidade, e por isso ela virou uma estátua de sal. E qual que é? O que isso traz para nós hoje? E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Em Lucas, capítulo 17, 32, Jesus disse para os discípulos, Lucas 17, 32. O que Jesus disse para os discípulos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Deus não mandou lembrar, né, de Paulo, nem de Maria, nem de Zacarias, mas Deus fala para os discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, esse capítulo, né, essa passagem, ela nos traz um exemplo, amém? Um exemplo para a nossa vida hoje como igreja. A mulher de Ló havia saído de Sodoma
nosso coração. Muitas vezes a gente não consegue avançar, a gente não consegue prosseguir, porque nós estamos olhando para trás. As coisas deste mundo têm seduzido o seu coração. Às vezes, o que a palavra de Deus diz? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa mulher, que nós não sabemos o nome, aqui na palavra só fala que era mulher de Ló. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E isso aqui serve de exemplo para nós, hoje como igreja, que nós não podemos olhar para trás. A palavra de Deus diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Muitos têm desperdiçado o seu tempo e não têm aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado. Nós vemos aqui que houve ali uma oportunidade. Mesmo aquela mulher que não tinha um relacionamento com Deus, mas ela foi convidada, Ela foi convidada a sair daquela cidade. E também houve ali um convite para os dois genros de Ló. O anjo falou, chama toda a sua família, os seus genros, sua mulher, suas filhas, e vamos sair da cidade. E aí o genro de Ló achou que ele estava brincando, não acreditou. E a mulher de Ló estava presa nos seus sentimentos ali naquela cidade, onde talvez ela foi criada ali, e tinha muitos amigos ali, família, e ela não conseguiu romper. Por isso Jesus disse para os discípulos: olhai para a mulher de Ló. Não é tempo de nós ficarmos distraídos com as coisas deste mundo. Não é tempo de nós realmente abaixarmos a guarda. É tempo de nós focarmos, amém, de prosseguirmos no Evangelho. Aleluia! Porque Satanás está aí o tempo todo tentando te distrair, trazendo sugestões para que você não prossiga na caminhada. E é tão fácil vacilar, é tão fácil sair fora. Assim, é uma distração. E você perde ali o primeiro amor. Você perde o foco. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela tinha doutrina. Era uma igreja relativamente, uma igreja que estava tudo, se olhasse, sentia tudo. Mas sabe o que Jesus disse para essa igreja? Eu tenho contra vocês que perderam o primeiro amor. Eu tenho contra vocês que perderam o primeiro amor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, é um tempo de despertamento, é
salvação. Eita Deus, fala. Muitos estão mortos dentro das nossas igrejas por falta de posicionamento. Porque tem realmente ido se distraído com as coisas desse mundo. Não tem se posicionado como um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 10, abre sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, o que aconteceu? Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Todos eles tiveram uma oportunidade, comeram no maná, mas ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. Então, filho de crente não é crentinho. Porque o seu marido é cristão. A palavra de Deus diz que o marido crente santifica a esposa não crente. Mas se você não tomar uma decisão diante de Deus, porque a salvação ela é individual. Ou vice-versa. A mulher é cristã, ou o marido é cristão e a mulher não é cristã. Todos nós precisamos realmente nos posicionarmos diante do Senhor. E é o momento mesmo de realmente alinharmos a nossa vida. A gente vê, meu Deus, assim, a gente fica chama para orar, como se comparecem em oração, chama para participar de um GC. Tudo isso é para o seu crescimento, para você ser edificado. Muitos não querem se envolver. Muitos preferem ficar à beira do caminho. Mas que, em nome de Jesus, amém? Essa não seja a realidade da sua vida, amém? Glória a Deus. E muitas vezes a gente é distraído por conversações, murmurações, maledicências, coisas que não nos edificam, que não vai trazer crescimento para a nossa vida. Fofocas. Nós precisamos lançar fora essas ervas daninhas que nos contaminam, que não traz crescimento e nem edificação.
continua estreita. E ainda existe uma cruz. Amém? Por mais que muitos hoje tenham tentado largar a porta, mas eu quero te dizer que a porta da salvação, ela ainda continua estreita. E quem diz a palavra de Deus? Que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos querem viver no oba-oba. Muitos não querem se comprometer com o Evangelho. Querem um Evangelho de facilidades. Um Evangelho que eu posso fazer conexões com as coisas do mundo e com a igreja. Um Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Ainda existe uma cruz. Jesus disse: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Amém, igreja? Aleluia. E com Jesus vale a pena, amém? Vale a pena abrir mão, renunciar as coisas deste mundo para servir o Senhor. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. E quem quer tomar a cruz? É quando a minha vontade se cruza com a vontade de Deus e eu faço opção pela vontade de Deus na minha vida. Amém? Isso é tomar a cruz. Quando você tem a oportunidade de pecar, quando Satanás vem te trazer lindos pratos e você diz não porque eu amo meu Senhor, não porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero servi-lo, eu quero andar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 23 a 24. Mateus 11. Mateus 11, 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E aí, a palavra de Deus fala que aquele muito é dado, muito será cobrado. E nós vivemos aqui, no nosso país, nós vivemos uma liberdade de expressar a nossa fé. Nós temos liberdade de culto. Amém? E muitos têm realmente
Isso é muito triste. Muito triste. O que nós temos feito com essa liberdade que o Senhor tem usado? Nós temos aproveitado o nosso tempo para trazer vidas para Jesus. Muitas vidas estão escravizadas, morrendo em seus delitos e pecados. Estão cheios de queimado. Amém. Nós continuamos, né? Glória a Deus. Não podemos olhar para trás, amém? O apóstolo Paulo diz assim, desembaraçando de todo o peso que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Precisamos tirar. Se há algum impedimento, se há alguma coisa na sua vida que está te travando, que você não consegue caminhar, que você não consegue avançar em Cristo, precisa ser tirado, precisa ser desfeito, amém? Para que você seja livre de todo o peso, de todo o jugo, amém? Aleluia! Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm com asas como de aves, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm colocado o Senhor como primeiro. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que essa noite seja uma noite de posicionamento. Amém. Aleluia. Amém, igreja? Porque precisamos avançar, precisamos conquistar. Nós temos um campo, amém? Temos um campo para a conquista. Amém. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar. Aleluia. Por isso, nessa noite, se tem algo na sua vida, essa é uma noite também de arrependimento, uma noite de posicionamento, uma noite de alinhamento. Se tem algo que não está deixando você romper na sua caminhada com Cristo, é uma noite de confissão, amém? De você falar com o Senhor: Deus, eu me arrependo, porque tantas coisas o Senhor fez, como eu tenho recebido das suas bênçãos, mas eu tenho ficado prostrado. Mas eu quero, Deus, que o Senhor mude mesmo, mude na minha vida aquilo que não está agradando o teu coração, que eu possa renunciar as coisas desse mundo e viver somente para o Senhor, amém? Vamos cumprir o versículo 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de Campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que ele destruía as cidades da Campina, lembrou-se de Deus, de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas. Quando
de Abraão, Deus tirou logo do meio das ruínas quando aquelas cidades foram destruídas. Aleluia. O Senhor te ama, amém? Amém. O Senhor tem um propósito eterno para cada um de nós. Um plano perfeito, amém? Só o fato de Ele ter nos alcançado, de Ele ter nos redimido. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos trouxe de pé das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos resgatados por um preço alto, um preço de sangue, amém? Aleluia! E a palavra de Deus diz que todo espírito de dívida que era contra nós foi cancelado ali naquela cruz. Aleluia! O Senhor nos torna justos, nós somos justificados, amém? Aleluia! Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém. A graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Aleluia. Glória a Deus. Diga para você, não quero olhar para trás. Não quero olhar para Eu trás. não quero virar uma estátua de sal. Eu não quero virar uma estátua de sal. Jesus disse para os lembrai-vos da mulher. Muitas vezes a gente não dá muita importância quando Deus dá um comando, né? O comando de Deus foi não olhar para trás. Não olhar para trás. Deus estava ali resgatando aquela família. E muitas vezes, né, Deus tem nos resgatado, né, nesse mundo. Mas a gente ainda quer olhar para trás. A gente quer, de vez em quando, ir lá e aproveitar um pouquinho das coisas desse mundo. Eu já citei esse versículo e vou citar novamente. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma entrega total da nossa vida. Não pode haver nem ter. Amém? Pastor Márcio, ele sempre dizia: é como termina, é que compra. Porque muitas das vezes começam ali, né? Começam cheios, né? Começa ali caminhando com Jesus ali na vida e você fala, puxa vida, houve ali uma conversão mesmo genuína, mas muitos ficam no caminho, prostrados no caminho, porque não obedeceram o comando da voz do Espírito Santo. Não abandonaram, né? Os vícios, não abandonou o pecado. Mas essa noite, amém? É uma noite de reconciliação, é uma noite de transformação. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Então não queira. Em nome de Jesus. Eu faço revista na minha vida todos os dias. E eu não quero ficar prostrada. Eu quero avançar em Cristo cada dia. Amém? Aleluia. Eu quero avançar em Cristo. Eu quero conquistar tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso. É nossa herança. Amém? Aleluia. Nós temos uma vida em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Amém. Aleluia. Nós vamos ter luta, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter tristezas, nós vamos ter
Amém. Quando nós temos Jesus na direção, aleluia, nós somos vitoriosos, nós vamos alcançar, amém? Aleluia, que o Senhor Jesus te abençoe, aleluia, que você possa meditar nessa palavra durante a semana, amém? Aleluia. Pode ficar de pé, gente. Vou amar mais uma vez o Senhor. Aleluia. Que nós te amamos, que nós te amemos acima de tudo. Aleluia.
minha fé. Por isso, nessa noite, eu me arrependo de todos os maus caminhos por onde eu andei, de ter realmente vivido neste mundo. Oh Deus, mas nessa noite eu me arrependo e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. E eu me andei nos seus caminhos, mas me afastei nessa noite. Meu Deus, eu me arrependo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar, Pai. Oh Jesus, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Deus, aos teus caminhos. Aleluia. Tem alguém que faz essa oração, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que andou com Jesus, mas está longe, mas o Senhor te chama nessa noite para uma reconciliação. Tem alguém? Levanta sua mão no seu lugar. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer Jesus? Você que diz: Jesus, entra na minha vida, escreve uma nova história. Jesus, eu me arrependo e volto dos seus caminhos. Tem alguém? Amém. Pode vir aqui. Nós vamos orar por você. Aleluia. Mais alguém que quer Jesus nessa noite?
Em nome de Jesus.